tarde, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos iniciando agora mais um painel dessa trilha ESG. Essa trilha que a gente já mencionou aqui. Nosso tema hoje vai ser saúde financeira e estratégias ESG. As estratégias ESG das instituições financeiras devem estar conectadas com seus negócios. E a saúde financeira dos clientes precisa estar conectada com a agenda de compromissos sociais das instituições financeiras. A importância desse tema é reforçada por dados da pesquisa de saúde financeira do brasileiro, organizada pela Febraban. Em 2023, 51,7% das pessoas no país estavam com saúde financeira baixa, muito baixa ou ruim. E 43% delas afirmaram ter problemas em pagar as suas contas. Vejam como é grave. Os investimentos em programas educacionais e de oferta responsável de crédito vieram impactar a vida financeira dos clientes e, consequentemente, a comunidade da qual fazem parte. Estes programas ajudaram a construir sustentabilidade financeira e reduzir o endividamento. Isso se traduz em benefícios de longo prazo para as empresas, criando uma base de clientes mais informada e financeiramente saudável. Como a agenda ESG dos bancos está se conectando às iniciativas de educação e à saúde financeira dos clientes? E a inclusão produtiva? Quais os avanços nesta agenda? Quais os casos de sucesso e parcerias entre setor público e privado? Essas são as perguntas que a gente vai tentar responder aqui com os nossos convidados, que eu já começo a chamar ao palco. São eles Bruno Crepaldi, superintendente de Relações Institucionais e Governança ESG do Itaú Unibanco. Bruno, seja bem-vindo, por favor, tome assento. Adriano Milani, Head de Trade e Treasury Service do Citi Brasil. Bem-vindo, Adriano. Júlio Vezaro, diretor de Corporate Bank do Banco do Brasil. Júlio, bem-vindo. E Marcelo Junqueira Ângulo, chefe de divisão no Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central do Brasil. Por favor, sentem-se todos. Sejam muito bem-vindos. Olha que plateia gigante que a gente tem aqui. Marcelo trouxe torcida, Marcelo. Parabéns. Muito bom. Vou pedir torcida, doutor. Bom, pessoal, muito obrigada. Quero agradecer a presença de vocês, por participar aqui nessa conversa tão fundamental. E eu queria já começar o painel com uma pergunta geral para todos vocês. Por que é importante, fundamental, relevante que as instituições bancárias incluam em suas agendas de compromissos ESG iniciativas de educação financeira para seus clientes? Vamos começar com o Marcelo, que trouxe torcida, né? Muito bom. Vocês me ouvem? Sim. Ah, perfeito. Bom, espero que a maioria aqui esteja assistindo o nosso painel, o painel azul aqui. Acho que antes de responder objetivamente a sua pergunta, Mona, é interessante trazer um pouco da visão da inclusão financeira, que o departamento onde eu trabalho no Banco Central, que é o Departamento de Promoção da Cidadania Financeira, tem. Quando a gente fala de inclusão financeira, a gente tem que pensar em acesso, uso e qualidade. A gente está aqui no Febraban Tech, tecnologia, PIX, Open Banking, e claramente no Brasil o acesso, o uso evoluiu muito. O desafio que a gente tem que pensar para o futuro é a questão da qualidade da inclusão financeira, E quando você fala de saúde financeira, tem tudo a ver com essa qualidade da inclusão financeira. Então, não só no Brasil a gente vê essa evolução muito grande no uso, no acesso, mas na qualidade ainda é um caminho muito grande para a gente perseguir, Trazendo alguns dados aqui para vocês, A gente fala em milhões de inadimplentes, pelos dados dos birôs de crédito. A gente tem o trabalho muito forte do Banco Central de endividamento de risco, que mostra que a gente tem mais de 15 milhões de pessoas nessa situação aqui no Brasil. E tem um dado também muito interessante que é da resiliência financeira, Quando a gente fala de saúde financeira, a resiliência financeira é fundamental.
E a pesquisa do Global Findex, do Banco Mundial, fez uma pergunta, que é assim, você conseguiria dar conta de uma despesa de R$ 2.400 em 30 dias? E a resposta foi que só 45% dos brasileiros conseguiriam, né? Então significa que mais da metade da população não consegue dar conta em 30 dias de uma despesa de R$ 2.400. Muito abaixo dos outros países, né? Então, assim, países de renda similar ao Brasil têm essa resposta em torno de 70%. No Brasil é 45%. Esse tema da qualidade, da inclusão financeira é muito relevante para o Banco Central. O Brasil tem a presidência do G20, né? O G20 tem subgrupos, um subgrupo é um subgrupo de inclusão financeira. Está discutindo exatamente esses temas, né? Da qualidade e do bem-estar financeiro. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, onde que entra a educação financeira nisso, né? A educação financeira é um pedacinho dessa solução, né? A gente sabe que a saúde financeira está muito relacionada com a renda, então renda é um aspecto, acesso a serviços financeiros é outro aspecto, proteção do consumidor, a oferta adequada, e a educação financeira faz parte dessa solução, né? Então, para o Banco Central, uma agenda estratégica, o Banco Central tem agenda BC-Hash, educação financeira é uma dessas dimensões, e acho que ao longo do painel aqui a gente pode contar um pouco mais a visão do Banco Central, né? Seja nos programas mais sociais e nessa agenda com o Sistema Financeiro Nacional também, que tem a ver com a Resolução Conjunta 8, que a gente vai falar mais para frente. Com certeza, Marcelo. Adriano, qual o impacto dos clientes dos bancos de atacado como influenciadores de fatores ESG em suas comunidades e como que os bancos podem apoiar? Bom, legal. Bom, primeiro, bom dia, um prazer, obrigado ao convite. Um prazer a gente estar falando aqui de um assunto tão relevante, como você disse no começo, e tão importante cada vez mais, né? E o outro, acho que fico muito feliz da gente colocar o banco de atacado na discussão, porque é uma conversa geralmente feita ao varejo, né? Massificado, com grande pulverização. E não, o banco de atacado, apesar de nichado, ele tem uma responsabilidade enorme, né? Em relação à educação financeira, inclusão e os assuntos envolvendo ESG, né? Então, a gente faz isso hoje de duas formas, né? Então, a primeira é através da nossa cadeia de fornecedores. Então, se a gente não consegue, se o nosso cliente direto não precisa necessariamente de educação financeira, mas a cadeia toda, seja de fornecedores, de suprimento, a cadeia de vendas, elas envolvem pessoas físicas e pequenas pessoas jurídicas que atacam exatamente o ponto que a gente vinha comentando. E através daí, seja através de financiamento, de educação, é por aí que a gente ataca, ou através do nosso cliente diretamente, através de políticas, né, de financiamento sustentáveis, tá? Só para dar uma ideia de como a gente está estruturado, da relevância no banco que a gente dá ao assunto, a gente tem uma área, ela é global, ela tem presença regional e também no país, de financiamento sustentável, mas muito focado no social. Uma área multissetorial, ela tem hoje basicamente 4 objetivos: inclusão financeira, acesso a serviços básicos, criação de empregos e desenvolvimento de infraestrutura, tá? Então, a gente ataca esses 4 pilares, direta e indiretamente. Outro foco do banco de como a gente pode ajudar também, acho que o exemplo está aqui entre nós. A gente sabe que as fintechs, elas hoje têm muito contato, de novo, com pequenas empresas, ou provém soluções, financiamento, acesso a uma enormidade de pessoas físicas e pequenas pessoas jurídicas. Por isso, a gente está tão conectado, muito além do interesse comercial. O outro interesse é a gente estar conectado porque a gente sabe que a gente pode ajudar, tanto no provimento de soluções, quanto também no provimento de financiamento, para que elas prosperem e elas consigam continuar ajudando essas empresas. No setor de agro, mais especificamente, em que a gente tem uma atuação também bastante relevante, assim como outros colegas que estão aqui, mas a gente atua muito diretamente com cooperativas, tá? Então aí a gente ataca diretamente não só a parte de acesso, mas de manter pequenos produtores e pequenas indústrias vivas e prosperando, mas também uma questão de segurança alimentar que tem tudo a ver com a questão social que a gente está conversando aqui. Então isso é um pouquinho de como o banco de atacado, embora nichado, de novo, relacionamento direto com grandes corporações, como é que a gente faz para chegar nesse público, que é o público que verdadeiramente precisa de educação financeira, precisa de um apoio social e precisa de um pouco mais de suporte. Então,
é isso um pouquinho a nossa contribuição aqui do lado de atacado. Perfeito. Vamos agora movimentar o Júlio, né? Como é que a sustentabilidade financeira dos clientes faz parte das estratégias ESG de impacto social do banco? Oi, Mona. Bom dia. Prazer estar aqui. Bom dia para a plateia. Os colegas estão aqui debatendo comigo. Mona, a sustentabilidade está bastante enraizada, né, nas nossas estratégias, na nossa cultura como um todo, né? O banco tem o maior orgulho, por exemplo, de atualmente ser considerado o banco mais sustentável do mundo, já tendo esse título sendo obtido por diversas outras vezes aí ao longo da última década. A gente costuma dizer, inclusive, que o nosso resultado hoje é absolutamente indissociável, né, e inclusive impulsionado por todas as nossas questões práticas de ESG. Quando você pensa, por exemplo, do ponto de vista de soluções, de negócios nos quais a gente trabalha com os clientes no dia a dia, as carteiras de crédito hoje já passa de R$1 trilhão, e 30% dessa carteira hoje já é classificada como carteira de negócios sustentáveis, né? A gente tem uma área dentro do banco hoje que tem um head responsável por essa parte da ESG, inclusive o colega que está debatendo no painel aqui do lado, que é o Gabriel Santamaria, um moço simpático ali, ele é o head hoje das estratégias de ESG do banco, tão relevante para a gente quanto é ter isso presente, né? E como é que a gente materializa isso no dia a dia, no comportamento da instituição, no comportamento dos colegas, para atuar de forma com essa prática toda no dia a dia. Hoje, todas as nossas ferramentas de indução de comportamento, de avaliação, enfim, todas elas, absolutamente todas elas, trazem componentes de ESG práticos lá dentro, né, com linhas de negócios e linhas de avaliação que considerem, de alguma forma, esses aspectos ESG. Então, acho que esse hoje é um dos segredos de sucesso que a gente vem tendo, né, iminente sucesso, haja vista o reconhecimento internacional que o banco tem tido, né, como eu disse, como hoje, atualmente, ser considerado o banco mais sustentável do mundo. Perfeito. Bruno, agora é com você. Como é que a proteção financeira do cliente entra na agenda ESG do Banco Itaú? Bom dia, Mona. Bom dia, pessoal do painel. Bom dia, plateia. É um prazer estar aqui discutindo esse assunto que está super no meu dia a dia. Marcelo, meu parceiro ali no Banco Central para a agenda. Acho que a educação financeira como um assunto mais macro, ela sempre teve vinculada à nossa estratégia de sustentabilidade no Itaú e está muito conectada com um dos nossos valores, que é ser o líder em performance sustentável e satisfação do cliente, né? Então, o cliente, com uma boa educação financeira, com a informação suficiente no momento da contratação da sua operação, ele vai ter um melhor relacionamento com o crédito, um relacionamento mais longevo e duradouro com o banco, o que traz resultados de longo prazo muito mais satisfatórios para o banco. Então, é uma estratégia em que a gente olha para o cliente, coloca ele na centralidade, mas a gente, ao mesmo tempo, está olhando para a nossa performance e garantindo que essa performance é sustentável. É um desafio, como o Marcelo falou, a gente tem uma realidade do país onde hoje a grande maioria da população tem uma dificuldade enorme de lidar com isso, então toda essa jornada passa por um processo de educação mesmo. E acho que essa educação ela tem que ser macro, mas ela também precisa estar ali naqueles pontos de contato, ela precisa estar ali na voz do gerente que está fazendo o atendimento do cliente, ela precisa estar nos nossos canais de contratação e precisa entender a diversidade dos nossos clientes e falar com esses clientes de forma diversa, né? E acho que quando a gente pensa aqui em proteção financeira, a gente traz um olhar também muito de educação, né? A gente tem um dado do governo federal ano passado que a gente teve só contra idosos 15 mil denúncias de violação financeira contra essa população, que é uma população que está mais vulnerável a golpes e fraudes na internet, tem menos maturidade para essa relação, né? Então, acho que tem um processo educativo aqui dos bancos de lidar com esse público, falar essa linguagem e ajudar essas pessoas a entenderem como se relacionar com o banco digital, como evitar cair nesse tipo de golpe e fraude. Então, a gente, Itaú, já faz algum tempo que vem lançando uma série de campanhas setoriais mesmo, explicando o que banco faz, o que banco não faz, para que as pessoas consigam entender, isso aqui está com cara de fraude, isso aqui parece realmente o contato do meu banco, aqui é um canal seguro para eu fazer a comunicação com o meu banco. E ano passado a gente, em parceria com a nossa iniciativa do Itaú Viver Mais, que olha para o envelhecimento da população, a gente lançou um treinamento via WhatsApp, em que a gente tem 6 aulas falando tanto de gestão orçamentária familiar
quanto proteção e segurança digital para a população idosa. Então, é uma linguagem acessível que ela faz pelo próprio WhatsApp, que acho que é a tecnologia mais acessível hoje para essa população, para ajudá-los a entender, primeiro, como se organizar financeiramente e também como evitar cair nesse tipo de golpe e fraude. Então, acho que isso vai nos ajudando a ter uma relação mais sustentável com os nossos clientes, conectando isso com a nossa estratégia ESG. Certo. Marcelo, a resolução do Banco Central e Conselho Monetário publicada em dezembro começa a valer agora, né, a partir de 1º de julho. Você pode nos dar um panorama desses 6 meses e falar sobre as expectativas pós-implementação dessa resolução? É claro. Acho que foi bem legal que o Bruno já comentou vários pontos, né? Antes de começar falando das expectativas, né, e de como foram esses 6 meses, acho que contar um pouco para todo mundo o que é a Resolução Conjunta 8, né? Ela é resultado de 2 grandes trabalhos, né? O primeiro é a Lei do Desenrola, a Lei 14.690, que é uma lei que veio tratar muito dessa questão do superendividamento, né? E nessa lei, lá no artigo 27, ela indicava que as instituições financeiras, elas deveriam implementar medidas de educação financeira, né, para combater o inadimplemento e prevenir, né? Aqui a palavra prevenção é muito importante, prevenir o superendividamento. Então, essa é uma das origens da norma. A outra é uma agenda que o Banco Central, a nossa equipe lá no DPF, vem fazendo desde 2019 por meio do comunicado 34.201, que esperava que as instituições assumissem mais responsabilidade na promoção da educação financeira. Então, uma agenda que o Bruno conhece muito bem e que tem uma tese por trás, né, que é muito relacionada ao que o Bruno falou, que as instituições estão numa posição muito boa para oferecer a educação financeira. Elas estão no momento que o cliente vai tomar uma decisão importante, uma decisão financeira importante, que é o que a gente chama de momento de aprendizagem na educação financeira. E as instituições têm acesso a milhões de clientes, né? Coisa que é muito difícil da gente alcançar nos programas de educação financeira, que nem sempre tem um alcance muito alto. Então, comunicado e a lei do desenrola. A partir disso, tinha uma demanda para o Conselho Monetário, para o Banco Central criarem essa norma, foi publicada a resolução conjunta número 8. Nesses primeiros 6 meses, né, o que a gente fez foi um trabalho de comunicação, então a gente fez uma série de reuniões com associações de classe, com a Febraban, por exemplo, divulgando a norma, e também a gente recepcionou assim, uma série de perguntas individuais de instituições. O que a gente espera para o futuro, né? Acho que a Resolução Conjunta 8 tem 2 grandes diferenciais. Ela fala muito de adequação e personalização. Então, a educação financeira não pode ser genérica, não pode ser simplesmente uma página no website da instituição que tenha informações genéricas, né? Tem que entender o público que aquela ação vai atingir e oferecer uma educação financeira customizada e, muito importante, a norma traz no momento certo, né? Que é ao longo da jornada do cliente durante as fases do relacionamento. É muito o que o Bruno falou. Então, a nossa expectativa é que as instituições têm que ter uma política de educação financeira, têm que indicar um diretor responsável, mas isso é só um meio, né? A nossa expectativa é ver na prática mesmo, nos produtos de crédito, né, principalmente, né, que tem a ver com a questão do inadimplemento, do superendividamento. Então, na prática, o que as instituições vão promover ao longo dessa jornada dos produtos de crédito em termos de educação financeira. Isso é o que a gente imagina ver ao longo aí agora dos próximos 6 meses. Mas eu quero lembrar aqui que tanto o Banco Central quanto a Febraban tem uma plataforma conjunta de educação financeira, que é o Meu Bolso em Dia, né? Os bancos vão ter que fazer algo similar ou não? Acho que eu peguei um pouco pela metade que eu estava pondo o fone, mas eu acho que eu entendi. Se quiser, eu posso ajudar. Eu estava lembrando aqui a nossa plataforma, Meu Bolso em Dia, em conjunto com o Banco Central e Febraban. Então, estava me perguntando aqui, diante do que você falou, se os bancos terão de fazer algo similar ou apenas jogar luz nisso, por exemplo, impulsionar plataformas que já estão aí. Acho que o Bruno quer complementar. Alguém? É que eu acho que são complementares, né? Porque o Meu Bolso em Dia, eu acho que ele é uma plataforma muito robusta, eu acho que nos ajuda muito nessa jornada, mas ele é o que o Marcelo falou, ele é uma plataforma genérica e aberta, geral para a população.
Então, em algum momento dentro da jornada do produto, pode ser que a gente direcione o cliente para se aprofundar no conteúdo do que está prospectado ali. Mas acho que a expectativa do Banco Central, e acho que o que a gente está trabalhando na visão da nova norma, é a inserção dentro dos pontos de contato do cliente na hora da oferta do produto, no momento da contratação, na hora da renegociação e etc. Então, acho que são todas ações complementares aqui. Perfeito, exatamente isso, assim, né? A ideia é que as instituições tenham uma política de educação financeira, elas entendam o perfil dos clientes, mapeiem os pontos de contato e avaliem quais conteúdos são interessantes em cada momento. E daí é uma decisão da instituição, se ela pode, claro, usar a plataforma Meu Bolso em Dia, enfim, os bancos vinculados à Febraban podem usar a plataforma, avaliando dentro daquela plataforma qual o conteúdo que vai ser mais interessante para aquele cliente naquele momento. Então é excelente que existe a plataforma. Mas ao mesmo tempo é um pouco de cada instituição, né? Depende um pouco da estratégia de cada instituição e ela pode avaliar se ela vai querer criar um conteúdo próprio ou usar a plataforma Meu Bolso em Dia. O que a gente vê aqui para os bancos de médio porte, de pequeno porte, com certeza é um caminho excelente a plataforma Meu Bolso em Dia, né? Perfeito. Pergunta agora para Adriano e Júlio, de que forma os bancos de atacado podem apoiar seus clientes no desenvolvimento das suas estratégias de ESG? Você pode dar exemplos práticos da experiência do banco? Boa, posso? Lógico, é bom. Obrigado, Adriano. Sim, Mona, olha, a gente por vezes tá ali no dia a dia interagindo com uma grande empresa multinacional, pode ter a sensação de que ali não se ensina mais nada, né? Tem um board preparado, se leva de altíssimo nível, você não tem muito como apoiá-los do ponto de vista de uma educação financeira, está errado. A gente percebe na prática do dia a dia que a gente consegue agregar muito valor para esses clientes, né? E quando a gente pensa em agenda de sustentabilidade, a gente se surpreende positivamente, por exemplo, quando a gente consegue mostrar para eles uma oportunidade de um projeto de crédito bem elaborado, bem aderente, que a gente consiga enquadrar como uma carteira sustentável e com isso ter todos os benefícios que uma operação dessa tem, né? E você, através do seu processo ali de assessoria, de consultoria para ele, consegue enquadrar aquela operação com esse viés. A mesma coisa acontece como, por exemplo, uma operação de mercado de capitais, né? Regulado, com selos estabelecidos pelo regulador, enfim, com critérios que precisam ser ainda mais transparentes, e você também, através de assessoria, portanto, de educação financeira, com aquela cara, né, de uma grande empresa, consegue então sair do outro lado com uma operação de mercado de capitais também enquadrada, bem recebida pelo mercado e certificada, né, com um selo verde, por exemplo, né, como muitas operações hoje você já conquista. Então, é através da educação financeira que você faz isso, né, uma educação financeira de alto nível, né, onde você consegue ali, através de uma assessoria bastante qualificada, especializada, fazer esses enquadramentos. Agora, alguns exemplos práticos além desse, né? Imagine vocês quando a gente consegue fazer uma operação de energia renovável, de energia limpa. São operações enormes, por vezes sindicalizadas, envolvendo mais de um banco, envolvendo agentes diferentes de mercado, e você consegue ter o êxito desse enquadramento e conseguir com isso uma externalidade positiva enorme, né, para a sociedade e para o meio ambiente, né? Outro exemplo que vai se desenvolver muito ao longo dos próximos anos. Imagina o que a gente tem de oportunidade que vem por aí em termos de mercado de carbono, né, de mercado livre, de iniciativas próprias, de você poder fazer toda a mensuração desse carbono, poder ligar as pontas, né, enquanto sistema financeiro, fazendo essa educação, né, dos dois lados, né, do que sobra o carbono, do que precisa comprar o carbono para compensar, enfim. Então, são coisas práticas que um banco de atacado hoje já faz no dia a dia. Isso que eu estou comentando é absolutamente tudo realidade, né? A gente já faz isso tudo no dia a dia e, portanto, consegue, através desse tipo de educação financeira, também agregar muito valor para empresas grandes, né? Empresas de atacado, portanto. Adriano. Muito bom, eu estava torcendo aqui, enquanto o Júlio estava falando, eu falei, até onde ele vai, porque tomara que ele não cubra o meu exemplo, né? Então, perfeito, foi ótimo, porque o meu exemplo, coincidentemente, acho que complementa tudo o que o Júlio disse. Então, além dessa parte de mercado de capitais e basicamente financiamento de infraestrutura de longo prazo, que ajuda vários aspectos, não só a inclusão, mas geração de emprego, entre outros, né? Eu vou dar um exemplo aqui mais mundano, talvez um exemplo mais de dia a dia, que acho que mostra também como é que o banco de atacado, e acho que ajuda a ilustrar um pouco do que eu comecei falando, que é a atuação indireta, né? Através da cadeia dos nossos clientes, da cadeia produtiva dos nossos clientes. Nós percebemos que mais importante do que talvez a nossa atuação
o efeito que a gente gera diretamente nas grandes corporações, é o efeito que a gente gera sobre todos os aspectos, né? Ambiental, social, governança, é o efeito que a gente gera na cadeia produtiva dos nossos clientes, que é de fato onde estão as entidades hipossuficientes, os clientes médios, pequenos e eventualmente pessoas físicas, que são fornecedores dessas grandes empresas também. A gente já tinha um produto através do qual a gente conseguia fazer o financiamento, né, indireto desses fornecedores, antecipando recebíveis que eles têm contra os nossos clientes, grandes na sua maioria, e também na ponta da distribuição. Mas eu vou focar um pouco na ponta do fornecimento. Então a gente tinha o programa de Supplier Finance, o risco sacado, como o mercado conhece. A gente simplesmente evoluiu, né? Então a gente simplesmente pensamos, por que a gente não pode talvez então acrescentar metas, né, ou acrescentar critérios ambientais e eventualmente sociais. Então a gente começou com os ambientais, a coisa andou bastante rápido, o ambiental era algo que realmente estava no topo, né, do pensamento de todos, o foco enorme ainda é, mas a gente disse, por que a gente não pode correr um quilômetro extra aqui e começar a embutir também na conversa, nos critérios do programa, as questões sociais? Né? E isso teve um eco enorme, né, enorme junto às empresas. E aí a gente começou a colocar questões como, então, a gente tinha lá empresas onde eles estavam desenvolvendo uma atividade econômica, estavam desenvolvendo famílias, né, para se tornarem fornecedores de insumos, de matéria-prima, coisas que vão desde produção de leite, produção de seringa. Então, educação, essas famílias para elas se capacitarem e automaticamente incluírem zero financeiramente, porque aquilo acabaria se tornando uma fonte segura de renda, né? Então, a gente disse, puxa, por que não dar o benefício indireto? Além de tudo, a gente vai também prover o financiamento indireto, mas alguns critérios têm que ser cumpridos. Já estavam na metade do caminho, a gente teria que só cumprir esses critérios para que ele recebesse o selo, como o Júlio disse lá, como um título de dívida recebe, um selo e eventualmente algum benefício. Então, eu acho que esse é mais um exemplo específico que eu acho que complementa muito bem o que o Júlio disse. Tem um último ponto, e eu acho que é importante como esclarecimento, né? E a gente tem encontrado nas empresas, muitas das vezes, a gente tem encontrado o objetivo verdadeiro realmente de programas, de colocar em pé programas como esse, é de que no final do dia a primeira conversa não é de nenhum benefício financeiro necessariamente, né? Então a gente acaba encontrando e entendendo que as empresas têm mesmos valores, os valores são coincidentes com o nosso. Então a gente está realmente não fazendo porque aquilo vai gerar uma margem maior, uma rentabilidade maior, um retorno maior, mas porque existe um entendimento mútuo de que aquilo realmente vai causar um bem social enorme. E de novo, tudo isso sem eu, Citi no meu caso, sem um banco de atacado nichado, ter o contato comercial, ter o relacionamento direto com a cadeia de fornecimento. A gente consegue fazer tudo isso através do nosso cliente. Então todo mundo tem o seu papel e todo mundo consegue, se quiser fazer, todo mundo consegue cumprir. Bruno, dá o peixe, o crédito, mas não ensinar a pescar a educação financeira podem ser tão prejudiciais quanto apenas prover educação financeira sem crédito. No quesito inclusão produtiva, como que o banco está apoiando negócios criados por mulheres? E como é que esse item é integrado às estratégias ESG? Legal. Acho que ter esse olhar de gênero para o empreendedorismo, sobretudo quando a gente está falando de pequenas e médias empresas, é super importante, porque acho que a realidade dessas empreendedoras, dessas empresas lideradas por mulheres, sai de um contexto muito diferente de uma empresa liderada por homens, né? Acho que quando a gente publicou a nossa última grande estratégia ESG em 2019, a gente firmou um compromisso público relacionado à concessão de crédito para empresas lideradas por mulheres, pequenas e médias empresas lideradas por mulheres. Ali em 2019, a nossa carteira para essas empresas era de 6,7 bi e a gente se colocou um compromisso de até 2025 chegar a uma carteira de 17,8 bi.
A gente encerrou 23 agora com 17,6, então estamos basicamente 2 anos antes, já basicamente cumprindo essa meta, então já estamos num processo aqui de ver qual é a nova meta que a gente vai se estabelecer para isso, justamente para garantir que essas empresas médias, pequenas e médias empresas lideradas por mulheres vão ter esse acesso ao crédito. Para além disso, a gente também, entre o final de 22 e o começo de 23, a gente fez uma emissão de uma letra financeira social no valor de 2 bi. Disso foi 1 bi foi captado com o AFC e o outro foi colocado no mercado justamente para captar recurso para injetar em empresas, pequenas e médias empresas lideradas por mulheres, com um foco especial nas regiões norte e nordeste do Brasil, que hoje são regiões que têm menos acesso à concessão de crédito. Mas como você falou, não basta só entregar o peixe, não basta só dar o crédito, né? Então acho que vale também como é que a gente tem um olhar de uma entrega não financeira, como é que a gente apoia essa empreendedora na jornada. E já desde 2011, então já temos aqui uma longa jornada nisso. O AFC nos fez uma provocação de começar a olhar para essa jornada, né? Então a gente tem há 10 anos estabelecido o Itaú Mulher Empreendedora, que é um programa que ajuda a fazer a conexão, a entregar conteúdos e servir de apoio para essas mulheres. Então são totalmente entregas não financeiras para clientes e não clientes do banco, com este foco de empreendedoras de pequenas e médias empresas. Ao longo desses 10 anos, a gente já teve mais de 800 mil empresas impactadas pelo projeto. Atualmente, a gente tem 28 mil empresas ativas no nosso programa aqui. A gente foi até eleito como o melhor banco para mulheres empreendedoras em 2020 por conta desse nosso projeto. E aí, alguns projetos do que a gente tem nisso, né? Primeiro, a gente treinou a nossa força de vendas nas áreas onde a gente tem a concentração dessas empresas. Então, a gente capacitou para empreendedorismo feminino todos os gerentes que estão ali na ponta, conversando com essas mulheres e para eles entenderem qual é a linguagem que tem que ser dita, quais são as dificuldades que elas costumam ter e como servir de apoio nessa jornada. A gente já tem aqui há algum tempo um projeto super legal, que é uma capacitação por WhatsApp, dura mais ou menos uns 3 meses, são umas 10 aulas com processo de apoio pelo próprio WhatsApp mesmo, que a empreendedora faz a hora que ela tem um tempo entre a jornada de trabalho e a jornada da casa dela, ela consegue fazer ali, que passa desde a gestão da empresa, como é que ela faz gestão financeira, como é que ela faz gestão de pessoas, como é que ela anuncia na internet, então é um apoio para elas ali, para fazer a gestão do negócio dela e conseguir ter um melhor resultado financeiro. E a gente agora está lançando em parceria com a FGV também um curso para também capacitar. Esse vai ser um pouco menor para as empresas maiores, mas uma capacitação um pouco mais aprofundada, para quase como um MBA para essas mulheres, para fazer uma formação para que elas consigam fazer uma gestão profissional dos seus negócios. Importante. Tão importante que eu até gostaria que cada um de vocês comentasse, deixar aberto para comentários aí. Tá bom. A inclusão das mulheres aí também. Esse tema, Mona, a gente é muito entusiasta no banco. Claro. Mas muito mesmo, né? Pra você ter ideia, hoje a gente tem mapeado cerca de 1.200.000 empresas, micro e pequenas empresas, que são lideradas por mulheres clientes do banco. Isso é muito relevante para a gente. A gente tem um projeto estabelecido que chama Mulheres no Topo, uma iniciativa da nossa presidente do banco, a Tarciana, né? Ela, no dia a dia, se envolve com esse projeto, lidera esse projeto e, portanto, engaja o banco todo ao redor dele. E a gente tem causado aí um grande impacto positivo, né, impulsionando esse negócio dessas empreendedoras Mulheres no Topo. Brasileiras. Chama Mulheres no Topo, uma plataforma, né, muito além do crédito, obviamente, muito nessa linha da educação financeira, de você poder prover conteúdo de gestão, de desafios do dia a dia, questões de gestão financeira, questão de gestão de pessoas, o desafio da liderança para uma mulher empreendedora. Você imagina, né, desses 1.200.000 empresas lideradas por mulheres, muitas delas estão nos lugares espalhados pelo país todo, né? O banco é um banco de estratégia regionalizada e presente praticamente em todos os municípios do Brasil. Então a gente tem esse projeto estabelecido. Esse projeto, além de todo esse viés de educação financeira, ele tem alguns vieses bem práticos negociais. Vou dar um exemplo de 2 segmentos onde ele tem braços espalhados sobre esses segmentos que fazem muita diferença também para essas empreendedoras. Um dos braços é o agronegócio. A gente tem uma atenção especial lá no Mulheres do Topo, tem um capítulo especial lá dedicado à liderança feminina do agronegócio. Hoje em dia, né, de uma forma maravilhosa, cada vez comum mais a gente ter
jovens, né, filhas de empreendedores, filhas de produtores rurais, passando a assumir os negócios da família, passando a contribuir na gestão prática do dia a dia, tanto da produção, né, quanto das empresas da cadeia do agro. Então a gente tem um braço, né, do Mulheres no Topo específico sobre o agro, né, o outro braço sobre negócios de exportação. O Banco do Brasil é líder absoluto no mercado de exportação, de financiamento a isso, então a gente tem um olhar especial também para micro e pequenas empresas que têm mulheres na liderança e que precisam, né, de apoio para fazer o que a gente chama de primeira exportação. Então a gente também tem um programa dentro do Mulheres do Topo, que a gente chama ele de Mulheres no Mundo, que é justamente para poder capacitar e dar todo o apoio prático, né, através do nosso atendimento especializado, né, da nossa área internacional, né, para poder fazer o auxílio a que essas mulheres façam as suas primeiras exportações e aprendam, né, como atuar no mercado internacional e com isso abrir novas possibilidades de obter receita para suas empresas. Então, como eu disse, a gente é muito entusiasta, né, a gente bota muita energia disso no dia a dia com uma dedicação pessoal da nossa presidente. Perfeito. Moura, deixa eu só completar, já que o Júlio ele deu um exemplo mais do varejo, mas só para completar, como ele está aqui como representante também, como eu do atacado, logicamente que a gente não tem acesso a empresas desse porte, como o Júlio falou, mas a questão da diversidade como um todo, mulheres está dentro desse contexto, de novo, a gente também tem como dar a contribuição. Então a gente também hoje, a gente provê financiamento às grandes e médias corporações e a gente pode vincular esses empréstimos indicadores sociais. E um desses indicadores, e isso tem evoluído cada vez mais, a penetração tem aumentado, ainda é um número pequeno, relativamente falando, mas ele em percentual de crescimento é o maior. Mas a gente pode colocar indicadores de liderança feminina, por exemplo. Esse é um dos indicadores que nós colocamos, acho que é a forma que a gente tem de tentar evoluir, tentar promover um balanço adequado, né, no quadro das empresas, mas focado muito em liderança, que hoje é um dos pontos. Não é só uma questão de inclusão, mas é também de mais mulheres ocupando posições de liderança, que a gente sabe que é um desafio e todo mundo aqui, de alguma forma, deve estar investindo nisso. Então, essa é a minha pequena contribuição em relação à parte das mulheres no mundo de atacado. Perfeito. Acho que se eu puder só comentar o ponto do Bruno, acho que é um ótimo exemplo de implementação da Resolução Conjunta 8, né? Porque basicamente o que eles fizeram, né? Entenderam um público, né, que precisa ali de um atendimento específico, então as mulheres empreendedoras, a Resolução Conjunta 8, ela é focada em clientes e empresários individuais, então totalmente ligado à resolução, e daí me chamou a atenção quando você fala do WhatsApp, né, que é o canal mais adequado para aquele público, então acho que é um exemplo muito bom de implementação da Resolução Conjunta 8. Perfeito. Bom, até agora a gente falou de educação financeira e de ações para inclusão produtiva e sua associação com estratégias ESG. Eu gostaria agora de lançar uma pergunta para o grupo sobre como medir a efetividade dessas ações e como lançar esses resultados nos relatórios ESG das instituições. Acho que a gente pode começar com você, Marcelo. Esse é um ponto bem difícil, né? Mensurar a efetividade em especial das ações de educação financeira é um desafio, né? O que a gente conhece são aquelas medições mais tradicionais, né? Que é um pouco aquela que lembra da vacina lá, né? Que a gente tem o grupo tratamento, o grupo controle. Então, por exemplo, num projeto de educação financeira nas escolas, a gente tem algumas escolas que recebem o projeto de educação financeira, outras escolas que não recebem, e daí a gente consegue comparar depois, ao longo do tempo, né, como que os alunos que receberam se comportaram e os que não receberam. Esse estudo foi até feito, né, e é muito interessante. Lá em 2010, a Estratégia Nacional de Educação Financeira fez um projeto de educação financeira nas escolas e, por acaso, tinha o CPF ali, o nome dos alunos, etc. Daí, depois, analisando os dados desses estudantes, conseguiu tirar uma série de conclusões, entre elas de que a educação financeira, a turma que teve a educação financeira, teve resultados mais positivos de uso do crédito, e, entre outros aspectos. É publicado isso, é um relatório, está lá a série Cidadania Financeira do Banco Central. Então, isso em termos de educação financeira. Quando a gente traz, mais tradicional, né, um projeto para a escola, quando a gente traz assim, para uma instituição financeira, começa a ficar mais complexo. Primeiro fazer grupo tratamento, grupo controle, não é tão simples. Mas o que a gente imagina, e está até indicado lá na Resolução Conjunta 8, é no artigo 2º, né?
No artigo 2º, o que a gente espera das instituições? Que as medidas de educação financeira promovam o quê? O planejamento do orçamento, a formação de poupança e resiliência financeira e o uso adequado do crédito, prevenção ao superendividamento e ao inadimplemento. Então, o que a gente imagina? Que as instituições podem mensurar esses grandes objetivos, né, ligados lá no artigo 2º. Se a gente pensar também esses objetivos, planejar o orçamento, resiliência, formação de poupança, uso adequado do crédito, é muito também o que está na definição de saúde financeira, né? Então, um outro caminho é, por exemplo, usar o índice de saúde financeira, né, da FEBRABAN, que foi feito em cooperação técnica com o Banco Central, talvez fazer uma pesquisa dentro de cada instituição e começar a monitorar a saúde financeira dos meus clientes, está evoluindo, está parada, está indo para trás. E esses dados mais macro, né, de saúde financeira, bem-estar financeiro, acho que podem fazer parte dos relatórios ESG, né, respondendo bem objetivamente a sua pergunta. Então, acho que um caminho é olhar não só uma ação específica de educação financeira, não só olhar, por exemplo, o WhatsApp ali, olhar talvez o portfólio todo de ações de educação financeira da instituição e começar a monitorar esses grandes indicadores, a resiliência financeira dos meus clientes, formação de poupança, e tem instituições que já fazem isso, né, começam a monitorar esses índices e podem publicar nos relatórios, né? Além do índice de saúde financeira do brasileiro, aquela discussão lá do G20, né, do subgrupo de inclusão financeira, está sendo também discutido uma métrica ali de bem-estar financeiro, de saúde financeira, que com certeza no futuro o índice da FEBRABAN vai se beneficiar, vai ser acoplado. Enfim, então quero dizer assim que acho que é mensurar esses grandes resultados, assim, e daí esses grandes resultados serem divulgados nos relatórios ESG. Adriano? Eu acho que ainda, eu concordo com o nosso colega, acho que sim, é um desafio ainda. E eu posso falar em nome das corporações, das empresas, então não só do banco, do sistema financeiro, é um desafio. Mensurar a efetividade. A mensuração dá trabalho. Ela colocar nos relatórios. Exato, mas o colocar no relatório é a parte mais fácil. Depois que foi feita, né, apurada, né? O desafio acho que está na apuração, né? Então, assim, a gente tem como política, a gente segue, acho que tem inúmeros princípios internacionais, e aí posso falar um pouquinho fora do Brasil também, porque a gente tem o mercado lá fora até, não vou dizer mais desenvolvido, mas eles começaram um pouquinho antes do que nós, esses aspectos, então a gente segue GRI, SASB, TCFD, então você tem uma série de orientações internacionais para serem cumpridas, mas para que você siga, mas ela não diz como medir, ela diz qual é a medida, qual é o indicador, né? Então a questão é medir mesmo. Então a gente e a gente troca muita informação com as empresas, principalmente as multinacionais, porque elas estão na mesma pegada, né? Mas o que a gente tem adotado, mas assim, um consenso o importante é que o indicador, independente de qual ele seja fidedigno, a gente tenha conseguido mensurar, ele seja fidedigno, ele retrate o que é a realidade e que ele esteja no demonstrativo, para que a relevância daquilo, que aquilo continue fazendo parte do que é o mais relevante, talvez, do ponto de vista de divulgação de uma corporação, de uma empresa, que é o resultado financeiro, o seu balanço, o seu reporte. Então, acho que esse é um consenso, né, entre as empresas como um todo. E o outro é de que a gente procura ser o mais conservador possível no que diz respeito ao reporte das informações. Então, a gente tem certeza de que alguns números que eu vou dar 3 números, eles são globais, né, porque eu acho que mostra um pouquinho do quanto que é o tamanho da mobilização, né, e nem todos são sociais, mas são coisas que a gente consegue medir, tem muita segurança de reportar, né. Então, até agora, seja através de financiamento, de estruturas, de soluções, o CIT ajudou as empresas a eliminar 6 milhões de toneladas de gases estufa, isso desde 2020 até o final de 2023. Criação de 2,6 milhões de emprego, e aí para o ponto do Marcelo, assim, é difícil dizer se intuitivamente é fácil de concluir que a qualidade de vida dessas pessoas melhoraram, mas é difícil de você dizer o quanto. Então, nesse momento, a geração do emprego per se, a geração do emprego em si, é um indicador e ele é muito válido, né? Então, você está gerando emprego, você está, obviamente, melhorando a qualidade social. E foram 60 milhões de pessoas beneficiadas com
N outras coisas que não só a geração do emprego, né? Infraestrutura, por exemplo, né? Desenvolvimento de uma infraestrutura, criação de uma empresa no interior da região que passou a depender daquela empresa, foi criado todo um ambiente social, uma situação bastante melhor do que se havia anteriormente. Então, esse tipo de coisa é o que a gente procura, seguindo normas, incluir no nosso balanço para que eles estejam sempre lá presentes e a gente sabendo que a gente vai ter que melhorar, mas sim, tem muito aprendizado ainda, digamos assim, e sem descontar que você precisa de mobilização, não só financeira, mas de pessoas para manter isso vivo, né? Então, eu acho que esse é um pouco do ponto aqui de como fazer. Uhum. Alguém gostaria de complementar? Vou complementar dando 2 exemplos práticos que a gente tem no Banco do Brasil para poder materializar em números, né, como iniciativas de educação financeira podem reverberar positivamente, a gente consegue medir com certa facilidade, mano. A primeira, rapidamente, a gente tem uma ferramenta que chama Blog BB. É uma forma da gente se comunicar com nossos clientes. A gente tem lá cerca de 2 milhões de clientes ativos no Blog BB. Para aqueles clientes que participaram lá com a gente dos capítulos sobre segurança digital, né, que é uma praga que existe na vida de todos nós, aí no sentido de estar levando tentativas de golpe todo dia, o dia inteiro, não é isso? A plateia deve concordar, não é isso? Agora mesmo deve estar recebendo algum tipo de tentativa aí nos nossos celulares, né? Então, para os clientes que participaram com a gente das nossas iniciativas ali no treinamento, na educação financeira ali sobre segurança digital, esse grupo controle mostra 50% a menos de fraudes efetivamente alcançadas pelos bandidos do que em relação a um grupo que não participa desse tipo de iniciativa. Isso comprova, né, o quanto a educação financeira tem poder, sim, né, para aqueles clientes que estão ali participando. Uma outra iniciativa bacana que a gente chama uma ferramenta Minhas Finanças, né, é uma ferramenta de planejamento financeiro. Nossos clientes vão lá e a gente tenta ajudar eles num conceito básico, né, de receita, despesa, para que possam se controlar e dar dicas, né, de como economizar, de diversas formas, né, e portanto fazer com que sejam superavitários no final das contas, né. Então a gente teve 1.800.000 clientes que registraram seus planos no ano passado lá do seu planejamento financeiro. E aí a gente consegue, consolidando a ferramenta, enxergar quanto eles próprios declararam que economizaram, portanto, com as nossas dicas ali, né? E aí a gente soma tudo lá, deu 4,5 bilhões de reais em economia, ou seja, em superávit para essas famílias que passaram a aderir à nossa ferramenta ali, com isso passar a ter esse conteúdo, né? Nossa, que possa bacana. ajudá-los com isso. Então, acho que são iniciativas que sim, a gente consegue mensurar, né? E aí a gente colocar no relatório, né? Como o Adriano falou, aí fica fácil, né? O mais difícil é você conseguir empreender iniciativas que os clientes efetivamente participem e a gente possa mensurar o benefício disso Muito a favor bacana. deles. Muito compensador. Quer falar também? Eu acho que trouxemos bem aqui os desafios todos e acho que só complementando um pouco do que o Marcelo trouxe, acho que você tem essas duas formas de medir. A mais macro, olhando a evolução da carteira, como é que está a resiliência desse cliente, como é que está a saúde financeira desse cliente, e a mais micro, que é aquela dessa ação pontual, por exemplo, da ação antifraude que o Júlio mencionou, que é específica daquele caso. Acho que o grande desafio para o setor aqui é como chegar no meio do caminho de alguma coisa, porque se eu olho só a carteira geral, eu vou ter uma série de outros fatores externos que também estão influenciando para além das medidas que eu estou tomando. Se eu tenho uma recessão no país, por exemplo, a minha tendência é ter uma piora na qualidade, na receita dos meus clientes e, portanto, uma piora na qualidade do índice de saúde financeira desse cliente, que não estão necessariamente diretamente relacionado com as ações que o banco está implementando ali durante aquele período, assim como também só o individual, ela diz pouco de como isso está sendo olhado no longo prazo. Então, acho que a grande mágica aqui que o setor vai ter que descobrir é como chegar num casamento da leitura entre essa leitura macro casada com a leitura das medições individuais das ações que estão sendo feitas. Acho que ninguém tem uma resposta para isso aqui. Acho que a gente vai aprender conforme a gente for fazendo e implementando essas ações. Estamos sempre aprendendo. A gente continuamente, mas assim, eu acho que o ambiental sobre esse aspecto está bastante mais bem resolvido. Sim. Mas eu acho que também porque é inerente, eu acho que ele é mais simples, né? Então no social eu acho que a gente ainda tem esse caminho a trilhar, mas a gente vai chegar lá. Bom, e a gente está chegando ao final desse painel do Febrabantec 2024, mas ainda cabe aqui uma rodada final nesse painel, com um tempo um pouco mais curto para as respostas, talvez. A gente já viu que o impacto social das instituições financeiras pode se beneficiar das iniciativas de educação financeira e inclusão produtiva. Agora eu pergunto, há oportunidade de ampliar esse impacto por meio de parcerias? E se sim, como fazer? Marcelo, você gostaria de começar? Claro. Acho que as parcerias são fundamentais, né? Então, trazendo um pouco do exemplo da Estratégia Nacional de Educação Financeira,
é uma parceria de diferentes órgãos públicos, né? E a grande questão qual é? Não replicar os mesmos projetos, né? Quando a gente fala de educação financeira, a primeira coisa que todo mundo pensa, provavelmente aqui na plateia, é educação financeira nas escolas, né? Porque, enfim, público prioritário, fundamental, educar financeiramente as próximas gerações. E, de fato, assim, muitas instituições acabam querendo investir em projetos de educação financeira nas escolas. O desafio vamos pegar alguns bons projetos e todo mundo trabalhar nesses projetos. Jogar luz, né, como por meio da... também, você jogar luz, né, chamar atenção para esses projetos que às vezes estão desconhecidos, né, estão fechados numa bolha, né? Exatamente. Então, por exemplo, até aproveitando a sua deixa, né, o Banco Central tem o projeto Aprender Valor, que é um projeto de educação financeira para escolas, para o ensino fundamental. Então, se tem uma instituição que acha essa agenda muito importante, quer investir, talvez antes de criar seu próprio programa, conhecer o programa do Banco Central, né, e apoiar esse programa. Então, acho que por meio da Estratégia Nacional de Educação Financeira está tendo esse tipo forte de colaboração nesse momento. Outro tipo de colaboração entre as associações de classe e o Banco Central. Acho que um grande exemplo é o acordo de cooperação do Banco Central com a Febraban, né, que por meio desse acordo a gente acabou criando a plataforma Meu Bolso em Dia, que agora, até por meio da resolução conjunta 8, ela ganha outra importância, né, porque ela vai ser uma ferramenta muito relevante, e o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro, né, que existe essa discussão internacional da saúde financeira e esse índice colocou o Brasil aí como um ator bem importante, podendo levar até contribuições para essa discussão que está tendo lá no contexto do G20. Então, exemplos entre o regulador e as associações de classe. A resolução conjunta 8, aí eu não sei até que ponto as instituições vão mais cooperar ou eventualmente vão ver essa implementação da resolução de uma forma mais, seja uma vantagem para cada uma, né, uma vantagem competitiva, mas eu vejo que no contexto das associações de classe, eventualmente boas práticas, exemplos, o Bruno aqui trouxe vários exemplos interessantes. O Banco do Brasil, também você citou agora a questão do Minhas Finanças, do blog, acho que são experiências que enriquecem, né? Então acho que as associações de classe também vão ter esse papel de, enfim, buscar compartilhar experiências, né, e ajudar nessa implementação aí da resolução conjunta 8. Mas acho que a grande mensagem antes de talvez começar um novo projeto de educação financeira, que é uma agenda que vem de anos, né, acho que daqui a pouco já de décadas, né, vamos começar entender o que já está sendo feito e não replicar os esforços. Isso aí. Adriano? Bom, eu acho que primeiro, o mais interessante, colocando como observador aqui o que eu tenho percebido em relação ao público, principalmente de pessoa física, é que a gente ainda pratica filantropia, tem produtos inclusive onde a gente doa parte do que são as receitas para instituições de caridade dos mais variados setores, né? Mas eu acho que o movimento que a gente percebe é que a gente está saindo, a filantropia ainda continua, mas mais do que isso, a gente evoluiu, né, enquanto mercado. A preocupação, e aí, como a gente falou do peixe e de ensino a pescar, a filantropia, ela tem o seu papel, ela é importante, vai continuar existindo, mas ela é dar o peixe, né? Então a gente começou a se preocupar, dá muito mais trabalho, leva mais tempo, mas a gente, enquanto setor, tem se preocupado muito mais em ensinar a pescar, o que eu acho que é uma evolução enorme. E aí, falando mais especificamente aqui de como a gente, de parcerias, eu acho que assim, o céu é o limite, eu acho que todo dia a gente descobre. Eu vou dar um exemplo da parte de inclusão. A gente estava discutindo com uma empresa do setor de laticínios como é que a gente podia ajudar a cadeia de produção de leite, né? E a gente veio a descobrir que existe ela é uma certificadora, mas ela atua também na questão da inclusão, porque ela acaba também dando condições, ensinando treinamento, então ela treina e certifica. Então é um pequeno exemplo, né? E assim, tem o setor de celulose também, que a gente descobriu coisas específicas. Então todo dia, se você estiver realmente investindo no assunto, todo dia você vai encontrar uma forma segura, uma forma eficiente de contribuir para o assunto. Estou dando um pequeno exemplo. A gente inclusive está evoluindo e está conduzindo, está indo adiante nessa parceria aí para a gente talvez montar um programa de financiamento para esse setor, neste exemplo específico que eu mencionei aqui.
Acho que o Marcelo mencionou as associações de classe. Acho que a Febraban tem sido um grande parceiro de todos os bancos aqui na construção. O Meu Bolso em Dia, o Índice de Saúde Financeira são excelentes exemplos. E acho que do processo do Meu Bolso em Dia, o que resultou ali foi uma squad que olha para esse tema dentro da Febraban e que é um espaço de muita troca ali. Então, acho que são equipes muito diversas, de bancos muito diferentes, bancos grandes, bancos menores, bancos nichados, em que a gente troca muito e, putz, isso daqui eu testei, funcionou, não deu, ou não funcionou. Então, acho que é um ambiente de parcerias muito rico ali, né? E dentro do Itaú Mulher Empreendedora, a gente tem o AFC como um parceiro, e ele não é só um parceiro financeiro. Ele traz os especialistas que olham para esse tema de empreendedorismo feminino e nos apoiam ali na construção das soluções que a gente está pensando, e a gente conta também com a parceria com a Rede Mulher Empreendedora, que está presente ali também trazendo expertise. A gente é banco, a gente está aprendendo ainda essa jornada, seja da educação financeira, seja do empreendedorismo, seja do empreendedorismo feminino. Então, ter esses parceiros com a gente enriquece muito a discussão, porque é o que o Marcelo falou, é uma agenda que já está acontecendo, a gente está entrando, alguns já há algum tempo, outros estão entrando agora, mas é saber que já tem gente trabalhando com isso há muito tempo e que pode contribuir muito nessa agenda e trazer muito conteúdo de coisas que já estão estudadas para nos ajudar. Perfeito. Só explicar o que é a AFC? O AFC é o braço financeiro do Banco Mundial que nos apoia aqui dentro da estratégia do Itaú Mulher Empreendedora. Perfeito. Ana, a gente falou de parceria, né? Que a gente pode no dia a dia evoluir do ponto de vista de parceria. A gente tem uma oportunidade enorme no sistema financeiro, porque a gente está com a cabeça cada vez mais aberta para estruturas societárias se aproximarem da gente, tá? Itaú tem iniciativas dele, o Citi tem, o Banco do Brasil tem, seja via FIP, seja via uma sociedade direta. A fato é que esse fenômeno das fintechs fez com que a gente abrisse muito a cabeça no sentido de trazer sócios, né, de empresas pequenas, mas que têm um potencial gigante de crescimento, né, e até por receio de perder mercado, a gente se aproximando dessas empresas para serem nossas parceiras, né? Então isso nos traz uma oportunidade enorme de estabelecimento de parcerias no dia a dia para preencher lacunas que por vezes a gente não consiga com nossos próprios braços e a gente possa fazer através de parceiros, né? O que a gente pensa é de maneira bem simples, né? O A, o S e o G evoluem muito ao longo do tempo. O que a gente pensa hoje sobre o A não é o que a gente pensava 10 anos atrás e assim por diante. A governança não para de evoluir, né? A parte social então nem se fala, o debate cada vez mais importante. Então acho que o segredo a gente precisa estar atento, precisa ter a cabeça aberta para se juntar com parceiros que possam nos ajudar a buscar soluções, tá? E a gente tem uma responsabilidade enorme enquanto instituição financeira pelo potencial que a gente tem de mudar a realidade, né, das localidades onde a gente atua. Então a gente tem uma responsabilidade enorme enquanto estatutários, né, de bancos, de poder usar o poder do banco, né, para também transformar realidades. Acho que em resumo é isso. Legal. Eu acho que a gente evoluiu bem, né? Eu lembro que 4 anos atrás ninguém nem sabia direito o que era a sigla ESG ou ASG. Mas é só meio ambiente, é só sustentabilidade. O S, aí as pessoas entenderam que o S é do social, né? E é da diversidade também. E como você falou, não para de evoluir. Eu acho que existe uma maior conscientização e como isso sempre teve na agenda de Febrabantec, desde o início, né, do conceito. Eu agradeço mesmo que vocês são aí os players. Acho que até antes, né, Mona? Só não tinha esse nome, mas esses temas já estavam de alguma forma permeados nas discussões. É verdade, não estavam aglutinados na sigla, né, talvez. Quero agradecer muito a vocês todos, em nome da Febraban, não só ao conceito ESG, mas também a participação ao debate, esclarecimentos aqui nesse painel tão fundamental, como eu disse. Agradeço também a vocês que nos acompanharam aqui presencialmente, aos que estão acompanhando pela internet, e convido a todos a seguirem conosco para mais conversas tão relevantes quanto essa. Eu vou voltar agora às 14 horas com outro painel e aguardo vocês. Até lá. Obrigado, Mona. Obrigado, pessoal. Obrigado.